Nós estamos aqui hoje no Hemocentro para mais um outro contato com a Giane, na qual esteve conosco em junho, gravando o nosso primeiro podcast, Momento Saúde. Por que estamos aqui hoje? Porque nós teremos, na semana que vem, a campanha do dia 25, que é do Doador Voluntário Nacional. Então, assim, saber que você pode ajudar, final de ano, e você, para aquele que está precisando, você pode ajudar 4 pessoas doando seu sangue para uma cirurgia, um transplante, para um acidentado. Então, olha, nada mais belo você vir nessa campanha do dia 25 e queremos uma palavrinha da Giane, que o programa entrará novamente para a rádio Cuiabana FM 106.5. Se ligue hoje às 20 horas Brasília, 19 horas Cuiabá, que o programa estará no rádio e você pode também vê-lo no canal YouTube Momento Saúde. Giane, é uma maravilha estar aqui com você novamente no Hemocentro. Pedro, muito obrigada, agradecer o espaço, de estar podendo ir até a casa das pessoas, falar um pouco mais sobre isso, dizer que terça-feira que vem está todo mundo convidado, a gente vai estar em festa aqui no MT Hemocentro na 13 de junho, número 1055, pertinho do Hospital Geral, ao lado da Igreja da Graça, esperando vocês a partir das 8 da manhã. Então, dia 25 de novembro é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Então, todo o Brasil está em festa, Por quê? Porque são pessoas que salvam vidas. Vou te fazer uma pequena correção. Aqui no MT Hemocentro você salva mais do que 4 vidas, porque aqui a gente, com a bolsa de sangue, você pode salvar até 4 vidas. Além disso, a gente está produzindo, a gente está mandando plasma para a produção de medicamentos que são extremamente caros, inclusive. Um deles é a imunoglobulina, que é distribuído pelo SUS. Então, o MT Hemocentro está encaminhando plasmas excedentes para a produção desses medicamentos. E a gente está muito feliz com isso, Já tem 1 ano e meio, 2 que a gente está fazendo isso. Então, a gente quer convidar você que está em casa, que está aí do outro lado, para vir comemorar o seu dia. E quem não é doador, convidá-los para estar vindo. Doar é muito fácil, seguro. Para doar, você precisa estar bem de saúde, bem alimentado, portando um documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos de idade e vir aqui fazer essa boa ação. É um gesto, que parece pequeno para quem faz, você é doador, você sabe, mas ele é gigantesco. A gente fala que ele é imensurável, ou seja, incapaz de ser medido, tamanho gesto de solidariedade. Obrigada. Valeu. Essa profissional, mega profissional, aqui do Hemocentro, essa luz que está aqui na 13 de junho, vem aqui então na terça-feira, ok? Contamos com vocês. Beijo. Tchau. Boa noite, mais uma vez estamos aqui ao vivo, direto na Rádio Cuiabana FM, programa Momento Saúde, programa focado, ligado em temas de uma vida saudável. Então hoje o programa vai ser espetacular, vai ser maravilhoso para o tema na qual nós nos propomos a semana toda. Tenho certeza que todos vão achar maravilhoso. Então, para que nós possamos começar, a gente vai estar hoje aqui com a gerente Giane Antunes, gerente de doação de sangue e medula óssea. Eu queria que você colocasse para nós, o Gabriel, aquele vídeo mostrando lá o Hemocentro, que vai já fazer a apresentação desse trabalho nosso. Saúde é considerado o estado completo de bem-estar físico, mental e social, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. A OMS define saúde como um estado de completo bem-estar, não apenas a ausência de doença, englobando o equilíbrio físico, mental e social. A saúde e a qualidade de vida são os ativos valiosos que devemos valorizar e cuidar ao longo de toda a vida. Investir em um estilo de vida saudável
com alimentação adequada, exercícios físicos regulares e cuidados com a saúde mental é essencial para desfrutar de uma vida longa e plena. Boa noite a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Cuiabana FM ou pelo YouTube no programa Momento Saúde. Nosso programa hoje traz algo maravilhoso. Foi preparado a semana toda com muito carinho e nós estamos aqui com o trabalho que vai ser apresentado hoje, o programa, o podcast, com o MT Hemocentro, tá? Que está ali na 13 de junho, mas nós estamos aqui hoje com a Giane Antunes, que está ligada, conectada dentro do Hemocentro com a parte de captação e doação de sangue. Eu gostaria que você pudesse abrir para nós aí, Gabriel, o vídeo que vai trazer a apresentação um pouquinho desse trabalho feito do MT Hemocentro. Hoje temos uma convidada especial que dedica seu trabalho a salvar vidas todos os dias. Recebemos a gerente de doação de sangue e medula óssea do Hemocentro de Mato Grosso, uma profissional comprometida em promover a conscientização, incentivar a solidariedade e coordenar iniciativas fundamentais para o sucesso das campanhas de doação. Vamos conhecer mais sobre o dia a dia de quem trabalha na linha de frente da medicina transfusional, os desafios de mobilizar a sociedade para ser um doador regular, a importância da doação de medula óssea para pacientes com doenças hematológicas e como pequenos gestos podem ter um grande impacto na vida de quem precisa. Vamos ouvir histórias emocionantes, descobrir mitos e verdades sobre a doação e entender por que ser doador é, acima de tudo, um ato de amor ao próximo. Então, hoje realmente é um prazer receber aqui a Giane. Gostaria que a Giane se apresentasse nesse trabalho esplêndido que o Hemocentro realiza. A gente tem muita coisa para falar, então eu vou tentar conversar o menos possível e que a Giane realmente possa se apresentar. Giane, fica à vontade, a palavra é sua. Olá, boa noite. Primeiro, agradecer o convite, né? Em nome do MT Hemocentro, do nosso atual diretor, Fernando Modolo. Eu quero agradecer para poder estar participando desse momento tão especial, poder estar conversando com a sociedade sobre uma questão tão fundamental que é a doação de sangue, né? Então, a gente agradece essa oportunidade, agradecer meu gerente, Arnildo Lopes, que gentilmente cedeu esse espaço para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, muito obrigada a vocês pelo convite. Eu gostaria, Giane, que agora você pudesse nos apresentar um pouco da vida do Hemocentro. São muitos anos, já deve ser mais de 3 décadas. Fale para nós um pouco da fundação do Hemocentro, onde o Hemocentro começou, e aí você nos passa mais detalhes de endereço, contato, redes sociais, fundamental. Isso é vida. Com você, Giane. Tá certo. Então, assim, o MT Hemocentro é uma instituição 100% pública, foi fundado em 15 de março de 1994, então este ano nós completamos 31 anos, fizemos uma festa, inclusive com a nossa secretária adjunta lá no espaço do MT Hemocentro, que fica na 13 de junho, número 1055, pertinho do Hospital Geral. É uma unidade, né, que se dedica a uma unidade da Secretaria Estadual de Saúde, que se dedica a ter profissionais que trabalham na questão da hemoterapia, pensando no bem dessa população mato-grossense e mais um pouquinho à frente, vou dizer, a população brasileira, né? Vou explicar um pouquinho do porquê dessa minha fala. Então, também quero mandar um abraço apertado a toda, porque nós não trabalhamos sozinhos, né? Ninguém trabalha sozinho. Então, a gente tem uma rede que a gente chama de Hemorrede, em Mato Grosso. Então, quero mandar um abraço especial ao pessoal que compõe essa Hemorrede. São 14 unidades de coleta e transfusão em todo o estado, mais o MT Hemocentro, que é o Hemocentro coordenador, e mais 26 agências transfusionais que trabalham em prol da vida, né? Então, um abraço apertado a todos vocês que estão aí do outro lado. A gente agradece muito. Então, é um batalhão de pessoas trabalhando para que a gente consiga, então, salvar vidas, junto com o doador e junto com esses profissionais que atuam na rede. Vou falar um pouquinho do MT Hemocentro. Hoje nós somos 171 servidores.
E aí a gente tem diversos tipos de profissionais, né? Desde o pessoal da limpeza, que cuida de tudo para que as pessoas possam, né, ser recebidas no MT Hemocentro. Então, pessoal da limpeza, profissionais como bioquímicos, biomédicos, enfermeiros, médicos, técnicos em enfermagem, pessoal do administrativo, contador, advogado, economista, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, a gente tem assistentes sociais maravilhosos lá. Então, por quê? Nem todo mundo sabe, Pedro, mas o MT Hemocentro, ele não vive só de doação de sangue. Ele atende a pacientes também. Então, como em alguns outros hemocentros do país, o MT Hemocentro é um hemocentro que tem um ambulatório onde ele atende pessoas com, são palavras bem compridas, mas coagulopatias hereditárias, hemoglobinopatias e coagulopatias hereditárias. Então, a gente atende ao doador e ao receptor. São os dois pilares mais importantes para nós. Então, a gente não descuida de nenhum dos lados, né? Então, a gente realmente é um serviço de excelência. Nós temos um parque tecnológico hoje que a gente tem o maior orgulho de dizer que não deixa a desejar para nenhum hemocentro do país. Inclusive, nossos equipamentos de exames e tal são mesmo utilizado no Albert Einstein. A máquina de aférese, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, é a mesma utilizada em países do primeiro mundo, como o Canadá. A gente teve um super cuidado, uma equipe super competente que foi escolher esse equipamento, porque a gente tem equipamentos diferenciados, né, no Brasil e no mundo. O nosso equipamento, ele foi escolhido, então, com muita sensibilidade, de não ter que furar os dois braços de quem está doando. Então, tudo isso é pensado, pessoas que realmente pensam, né? Eu vou falar uma palavra que a gente chama hemorrede, carinhosamente de amor-rede, porque realmente é com amor, sem deixar de lado a questão técnica, né, que precisa ser acompanhada, porque esse trabalho todo, ele precisa ser acompanhado tecnicamente, ser feito com bastante qualidade, né, com conhecimento e com técnica, para que a gente possa dispensar um produto de qualidade para quem precisa. É muito interessante, Giane, que a gente está muito próximo ali do Hemocentro, e ao passar ali todos os dias, a gente não imagina assim a complexidade, a dimensão do que você acabou de falar. A gente acha que é só ali doar sangue, e pelo que você falou, é muito mais profundo. Esse trabalho é maravilhoso, é esplêndido. A gente vai falar mais um pouquinho no que você comentou aí, porque é muita coisa que a gente tem para realmente comentar hoje e falar. Eu gostaria que um pouquinho agora desse amor que tem ali dentro do Hemocentro, a gente fosse estar apresentando ele por partes. E aí você vai fazendo os comentários ali de cada setor, de cada parte, para a gente conhecer um pouco melhor agora o Hemocentro, esse trabalho maravilhoso e esplêndido. Posso ir comentando? Pode comentar. Ah, tá. Então, aí estão nossas maravilhosas recepcionistas, né? Então, o doador, a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre a questão de como a gente atende o doador. Então, as etapas que você, né, que deseja doar sangue ou que já é doador, passa. Então, para a gente poder explicar um pouquinho isso, a gente fez algumas fotos. Então, essa primeira foto é da nossa recepção. Então, o doador, ao chegar, ele entra, na verdade, ele dá de cara com o ambulatório do MT Hemocentro. Então, lá vão ter os pacientes que estão aguardando atendimento, né, dos nossos médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeuta e profissionais da enfermagem. Então, voltando então para a questão da doação. Então, chegou, vai dar de cara com o ambulatório, vai andar um pouquinho, vai virar à esquerda, vou falar exatamente como é, e aí vai se deparar com a nossa recepção. Então, aí estão as nossas recepcionistas, vai fazer o cadastro, né? É muito importante, você que nunca doou, entenda que para fazer o cadastro, para você poder doar sangue, você precisa estar portando um documento oficial com foto, vão ser inseridos dados no sistema. Depois disso, você vai para um outro momento, que é uma outra sala, né? Aí está a nossa querida Júlia, né? Pode passar, por favor. A foto é da triagem clínica. Então, essa é uma das nossas triagistas, Rose querida. Então, fez aquela avaliação, né, da hemoglobina, dos sinais vitais, avaliou tudo isso que eu já tinha dito. Vai, então, para a sala de triagem clínica. A triagem clínica é o momento em que o candidato à doação, ele vai estar repassando informações sobre histórico, saúde e doença, né? Então, a gente precisa avaliar
se a pessoa que está se candidatando à doação, se não vai ter nenhum problema, ou para quem ele vai doar, lembra dos pilares que eu falei no início, tanto o doador quanto o receptor, e nem para quem vai receber esse sangue. Então é um momento, né, da pessoa ir com a verdade, responder com sinceridade às perguntas que são feitas a este candidato, ou esta candidata à doação, para impedir que aconteça problemas, né? Ou com esse sangue, ou com o doador que vai efetuar a doação. Então, depois dessa sala, fez a entrevista, se tiver tudo bem, tiver bem alimentado, ele vai, então, para a sala de doação, nossa querida Marlene, também técnica de enfermagem, trabalha muito tempo lá, um beijo, Marlene. Então vai para a sala de doação, que é a sala de coleta, na verdade, e aí vai fazer a doação de aproximadamente 450 ml. Isso vai ser avaliado, depende muito do peso, né, desse doador, como é que ele está naquele momento, então tem uma variação aí, mas na maior parte são 450 ml retirados, com muito cuidado, né? Geralmente, o tempo de coleta é de 5 a 15 minutos no máximo, né? Depende muito do calibre da veia, de como a pessoa está naquele momento, se está bem hidratada. A gente sempre pede que o doador beba bastante água, né, quando vai doar. E depois que ele faz a doação, ele vai, então, pode passar, André, para a nossa copa, né? A gente precisa, assim que essa pessoa efetua a doação, a gente precisa começar a repor a parte hídrica, né, que ela perdeu. Então, a gente chama de reposição hídrica. Mas o MT Hemocentro ainda faz um plus, como, né, grande parte dos hemocentros do país. A gente, então, vai oferecer o lanchinho, vai fazer a reposição hídrica e vai oferecer o lanchinho. Tem uma foto com a... Eu queria aproveitar e comentar, Jane, em todo esse aspecto que você fez aí agora, essa abordagem toda do Hemocentro. Eu tive sábado passado lá para fazer a doação, porque sábado é um dia um pouco mais tranquilo para mim, né? Sim. E aí eu fui recapitular exatamente, tem 12 anos que eu comecei a doar sangue. Então já sou um doador de carteirinha. E vou fazer meus exames, o médico falou, olha, comece a doar sangue. E a partir dali eu comecei a doar sangue. A cada 3 meses você pode realmente doar sangue, né? Então, o que eu gostaria de comentar com quem está nos ouvindo, que a saúde, né, uma vida saudável, não cai do céu. Você tem a sua parcela, você tem que fazer o seu trabalho no que é preciso, no aspecto que seja. Nós estamos falando aqui de sangue, de doação, que o médico recomendou que eu pudesse realmente doar sangue. E isso já se passou realmente 12 anos, né? Então, são alimentações, a questão da alimentação, a questão da atividade física, é um processo. Não se conquista para você, ao longo da sua vida, ter uma vida plena, que acho que vai cair realmente do céu. Então, já tem 12 anos que realmente eu comecei a doar, né? E continuo doando. Então, assim, no sábado, quando eu estive lá e vendo lá o movimento do sábado, eu falei, não, esse trabalho tem que ser apresentado realmente. É algo de tirar o chapéu, essa estrutura que vocês realmente têm, realmente é salvar vidas, né? Então, assim, eu gostaria que você pudesse até comentar para nós, agora, falasse um pouco do processo do armazenamento e da distribuição. Como é que é feito esse processo, Jane? Sim. Eu queria só comentar um pouquinho, porque eu acho que tem muita gente nos assistindo que nunca doou. Então é importante a gente falar as condições básicas para se doar sangue. Estar bem de saúde, bem alimentado, portando documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos de idade, das inúmeras campanhas que a captação de doadores, junto com toda a gestão do MT Hemocentro, organiza. Então, essas campanhas nos enchem, assim, o coração fica quente, né? Esses dias estava frio, a gente fala, tá frio lá fora e quentinho aqui dentro, porque quando a gente vê aquele corredor lotado, realmente a gente fica muito feliz, né? Eu e Magda brincamos que quando o tempo vai chover em Cuiabá, a gente fica, São Pedro, pelo amor de Deus. A gente briga até com São Pedro quando vai chover, porque a gente sabe que o número de doadores diminui, né? O frio também em Cuiabá, então as pessoas acabam doando menos também. Então, essas condições são as condições básicas para que você possa fazer um gesto que parece pequeno, mas que é grandioso para quem recebe. Hoje de manhã a gente estava lá, um boom de doadores, graças a Deus. Existe um vídeo no YouTube, quem que tiver a oportunidade, chama Caminhos da Hemoterapia. É um relato também muito afetuoso de profissionais que atuam lá, que vão falar disso. O MT Hemocentro, além de conhecer muito bem seus doadores, porque a gente conhece os doadores pelo nome, a gente também conhece os pacientes, né? Então não é mais uma pessoa, não é mais um doador, é o doador, é o João, é o José, é a Maria, né? Principalmente os doadores de plaquetas que estiverem nos ouvindo também, muito obrigada. É a Amor Rede, é uma rede, né?
de estrutura de conhecimento científico e também de conhecimento de pessoas que se mobilizam pela causa. Então, muito importante esse espaço, né? Como você teve esse espaço com o médico de te chamar, esse espaço que a gente está tendo aqui agora para poder falar com a população, né, que a doação de sangue é segura e que realmente ela salva vidas. Então, é um gesto que todo esse processo que a gente apresentou no começo, de falar os locais onde os doadores vão, as doadoras irão, dura em média 45 minutos. Então, com 45 minutos, você salva até 4 vidas. No MT Hemocentro, vou reportar a fala do início, e já vou lá falar para a produção. O MT Hemocentro, no ano passado, a gente recebeu a certificação da Hemobras. Eu não me canso de dizer isso. Por quê? Porque quem doa no MT Hemocentro não salva pessoas apenas de Mato Grosso, salva pessoas no Brasil. A Hemobras é uma empresa brasileira que, a partir do plasma, que é um dos componentes que, quando eu dou uma bolsa de sangue total, eu produzo até 4 tipos de hemocomponentes. O plasma é um. E aí, a partir do plasma, eu consigo produzir medicamentos que são distribuídos no Brasil inteiro. Então, com uma tecnologia mínima, inclusive foi um grupo de pessoas, né, que se reuniu, que fez todo esse projeto e que conseguiu alcançar essa certificação para que a gente pudesse mandar o plasma excedente para a produção desses medicamentos. E aí eu já chego neste lugar, então, onde se produz plasma, né? Você me perguntou sobre a produção. Por que a gente fala que, você vai lá, candidata à doação, ou você é doador, você salva até 4 vidas? Porque quando eu pego uma bolsa, quando eu coleto os 450 ml, essa bolsa vai para um setor que a gente chama de gerência de produção, estoque e distribuição. Então lá tem um elevador que vai descer o mínimo de manipulação possível, né? As células são sensíveis, então a gente trata a bolsa, né? Como trataria um bebê, com muito carinho. Então essas bolsas descem e vão para esse setor. Neste setor, existe uma centrífuga gigante, vamos pensar numa panela de pressão aumentada, 100 vezes. Então, se coloca dentro de caçapas, que a gente chama, o nome técnico, né, dentro dessa centrífuga, e por rotação, eu lembro muito da experiência areia, água e óleo, quando a gente era criança, no ginásio, no primário, se a gente rodasse, colocar areia, água e óleo numa garrafa, se eu rodo, os elementos se misturam. Quando isso para, por peso e sedimentação, isso se diferencia. A mesma coisa é com sangue, eu tenho densidades diferentes, cada célula tem um peso, então por rotação, quando eu faço a rotação, eu faço a separação desses hemocomponentes. Então aí eu produzo 4 tipos de hemocomponentes, por isso que eu salvo 4 vidas, porque cada um dos elementos, cada um desses componentes do sangue é utilizado para determinado tipo de doença. Então por isso que quando você vai, igual você foi sábado, muito obrigada inclusive, você salva até 4 vidas, no caso você vai salvar mais porque provavelmente se o seu plasma for para a Hemobras, você vai salvar pessoas, você vai ajudar e manter a qualidade de vida de pessoas de todo o Brasil. Então, este local, né, inclusive o Otto que estava aí no começo que você perguntou, apareceu, tinha que aparecer. Andréia, você não vai ficar de fora. Então, a Andréia, uma das nossas é a Andréia e a Lucy, né, uma das nossas copeiras ficam lá com muito carinho, então entregando, né, essa reposição hídrica que eu disse, e aí a gente faz mais um afago, né, e aí a gente oferece também um lanchinho, salada de fruta, um pãozinho para quem efetuou a doação. Esse bate-papo está tão interessante, Giane, que é uma coisa que agora me veio a questionar, a perguntar, né? Vamos pegar o meu exemplo. Eu doei sangue sábado, né? Existe um tempo de armazenamento, depois ele tem que ser descartado? Existe. Me dá maiores informações, Giane. Sim. Interessante. A gente tem dentro da bolsa, para que essas células permaneçam vivas, eu tenho um produto chamado anticoagulante. Então, esse produto vai ficar lá para impedir que essa célula... porque as hemácias, elas coagulam. Não tem sangue, a gente, quando tira, se ficar muito tempo, ele vai coagular. Então, esse anticoagulante vai impedir que haja essa coagulação. Então, quando a gente faz a separação desses componentes que eu disse, né, plasma, crio, plaquetas e concentrado de hemácia, que são esses 4 hemocomponentes, eles, cada um vai ter um prazo de validade. Então, hoje, o que a gente usa, a bolsa que a gente utiliza no MT Hemocentro, a gente consegue conservar esse concentrado de hemácia por até 42 dias. O plasma um tempo mais, né, porque fica congelado, então 12 meses. E a plaqueta 5 dias. Então, assim, a gente precisa tirar, se preocupar em utilizar, se preocupar em salvar e se preocupar em repor, né? Então, é um trabalho contínuo que não para, e inclusive por isso que as doações também não podem parar. Então,
você vai doar Um sangue, por detalhe favor. que eu acho também interessante Sim. Vocês já têm hospitais, clínicas, sei lá, cadastradas e aí com esse cadastro, conforme a solicitação, vai sendo encaminhadas as bolsas de sangue? Isso, a gente tem os locais que vão ser destinados, né, esses hemocomponentes, tanto aqui quanto no interior do estado. Como eu disse, eu falei UCT, Unidade de Coleta e Transfusão, então lá também se coleta e distribui para hospitais, né, que estão em cada região. A gente faz essa cobertura, né, nos municípios circunvizinhos, adjacentes, porque aí nas agências transfusionais também, então esse boom para atender esses 142 municípios, né, porque é um estado gigantesco, e aí a gente tem as unidades nas quais a gente... São quantas unidades que você comentou? São 26 agências transfusionais que vão armazenar esse sangue e fazer a distribuição. Porque, Pedro, uma coisa muito importante é assim, a gente vai falar daqui a pouco sobre para quem vai determinado tipo sanguíneo. Eu não simplesmente pego a bolsa e, né, você doa, você é que tipo sanguíneo, Pedro? Positivo. Positivo. Então, eu simplesmente não pego a bolsa A positivo e aí o João lá tá precisando, né, tá no leito hospitalar, fez algum procedimento, sei lá, vai fazer algum procedimento, e aí eu já pego essa bolsa e passo só porque ele é A positivo. Então, a gente vai fazer primeiro um ensaio, né, um teste em tubos de ensaio, né, para avaliar. Vai fazer a gente faz a prova cruzada. Eu preciso avaliar dentro do tubo antes de transfundir, para que não ocorra reações, que a gente chama, termo técnico, reações transfusionais, para só então ser transfundido. Então, é um cuidado, é diferenciado. Trabalhar com sangue é alta especificidade, né? Então, a gente trabalha com muitas questões pequenas e gigantescas que a gente já tem abordado aqui. Então, simplesmente não se pega. Você tinha me perguntado sobre... eu respondi, né? Então, essas unidades vão receber isso. E mais que isso, né? O MT Hemocentro também trabalha como retaguarda. Então, se algum local, né? Algum local que como se diz, mandado, por exemplo, por bancos de sangue privado e não tem, a gente também oferta, né, esses hemocomponentes. A plaqueta, por exemplo, a gente tem produção de plaquetas, eu falei dessa grande panela de pressão, que é a centrífuga, que a gente chama, mas também a gente tem um outro tipo, né? Lá no MT Hemocentro, você falou no início, a gente tem várias formas de ajudar. Então, a gente pode fazer coleta de sangue total, que seria a bolsinha de 450 ml, a gente faz coleta de plaquetas por aférese, a gente faz coleta de hemácia dupla por aférese e a gente faz cadastro de medula óssea, além de atender nossos queridos pacientes. Então, existem diversas formas de ajudar. A gente quer muito receber a população mato-grossense toda lá para estar orientando. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas quem ficar com alguma dúvida, pode estar, não sei como é que funciona o chat, pode estar mandando perguntas que depois a gente responde, ou também, se quiser visitar o MT Hemocentro, a gente está lá, né, de segunda a sexta, a gente abre de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 18 horas, das 7h30 às 18 horas, e a gente abre uma vez aos sábados. Quando a gente tem, que funciona das 7h30 ao meio-dia. Quando a gente tem feriados prolongados, veja só como é que é a nossa organização. Quando a gente tem feriados prolongados, já fica todo mundo assim, né, empolvoroso. Por quê? Porque a gente vai ter que se articular para poder coletar plaquetas, porque eu disse a vocês que as plaquetas duram 5 dias fora do organismo humano. Então, a gente tem que se articular, porque se eu tiver um feriado, por exemplo, na quarta, na segunda, eu já não tenho mais plaquetas válidas para serem utilizadas, né? Na quinta, o feriado é na quinta, às vezes emenda e tal. Então, todo este cuidado é um trabalho lindo. Eu trabalho lá há 22 anos, eu tô emocionada, arrepiada, porque realmente, assim, quando a gente entende, né, a dimensão, eu faço não é uma brincadeira, mas eu faço sempre, quando chega alguém que vai trabalhar no MT Hemocentro, eu sempre mostro um mapa de Mato Grosso, e aí eu pergunto, né, onde você acha que vai alcançar o seu trabalho, né? Aí fala, deixa eu ver aqui, Cuiabá, aqui, no centro. Não, o seu trabalho vai atingir o estado inteiro. Por quê? Porque o MT Hemocentro realiza todos os exames das bolsas que são coletadas nessas 14 unidades de coleta e transfusão. O sangue que está aqui, a plaqueta que está aqui, o CRI, o plasma, vai para qualquer um desses nossos municípios, né? Então, o que eu faço ali, quando a gente capta alguém, quando a gente conversa com as empresas, que a gente vai falar daqui a pouco, a gente está fazendo um trabalho que é para o estado inteiro. Então, para a gente entender a dimensão de como profissional, enquanto doador, como é o tamanho dessa ação.
Jane, essa dimensão toda que você comentou, realmente para um estado, Mato Grosso, que é um estado dinâmico, que representa muito para o país na produção agrícola, agropecuária, né? Por ano, quantos doadores e não doadores, porque você acabou de explicar, você explicou isso também, né? Uhum. Então, você tem um número, eu diria que vasto, enorme, por ano. Você tem esse dado? Tem. A gente trouxe, é um dado a gente fez um apanhado, o dado do início de janeiro do ano passado até o final de dezembro, né? De 1/1 de 2024 a 31/12 de 2024. A gente teve na rede inteira, então eu estou contando o MT Hemocentro, mais as unidades de coleta e transfusão, a gente teve em média 62 mil doadores. Desses 62 mil doadores, candidatos à doação. Desses 61.899, quase 62 mil doadores, 53.002 doadores, 53.002 pessoas doaram. Eu estou falando isso na rede, somando. Metade disso, né, foi feito a coleta no MT Hemocentro. Então, quase metade, né? Vai dar aí 23 mil coletas no ano passado. A gente precisa aumentar esse número. E é por isso que a gente chama você para estar comparecendo de segunda a sexta no MT Hemocentro. A gente precisa aumentar esse número porque cada vez mais, né, a gente vai ter abertura de novos hospitais no estado e a gente precisa amparar esses hospitais, porque aí eu tenho mais cirurgias, né? É importante dizer uma coisa que eu acabei de me lembrar. O sangue, Pedro, a gente fala de paciente, para as pessoas em casa entenderem, quem está nos ouvindo, nos assistindo, ele não é utilizado somente em grandes cirurgias ou acidentes. Quando a gente fala que a gente tem pacientes lá, a gente tem pacientes que eu falei no início, o paciente que tinha 11 anos e está 10 conosco, a gente tem pacientes que têm essas doenças e que vão tomar sangue. Alguns deles, eu digo sangue, mas hemocomponentes, às vezes até uma vez por semana. Imagine você, seu pai, sua mãe, seu filho ou você mesmo precisando de sangue. E não existe nenhuma fábrica no mundo capaz de produzir esse produto tão valioso. Eu preciso do doador. O MT Hemocentro precisa do doador. A Hemorrede precisa de doadores para que a gente possa garantir a qualidade de vida dessas pessoas. Porque não é o medicamento que vai substituir. O sangue ele é insubstituível, né? Em alguns casos, é ele, não tem outro jeito. Então essas pessoas que têm essas doenças, né, hemoglobinopatias e coagulopatias hereditárias, então a gente cuida dessa parte do sangue desde que não sejam doenças oncológicas que são associadas ao câncer, essas pessoas vão estar recebendo. Então quando você chega no MT Hemocentro, pode ser que você está se deparando inclusive com alguém que vai receber seu sangue lá. Ali é só a ponta do iceberg, né? É uma coisa que a gente sempre diz também enquanto captadora. Ali é só uma pontinha do que você está vendo, da dimensão do número de pessoas que precisam desse gesto tão nobre e altruísta, né? Que é doar a alguém sem saber a quem, sem receber nada em troca, que é a doação de sangue. Fazendo uma conta rápida dos números que você realmente apresentou aí, trazendo a metade para Cuiabá, que você disse aí na faixa de 30, você colocar isso aí por mês, dá em média 2.500 pessoas que passam por mês ali dentro do Hemocentro, mais ou menos. 2.500 que doaram, né? Doaram, isso. Né? Porque aí a gente... Isso. É importante dizer, né? A gente sempre explica que você ir até lá é um candidato. Existem algumas coisas, algumas questões, que isso vai ser avaliado na triagem clínica. Então, algumas medicações, às vezes você não dormiu bem, né? Quando não está bem alimentado, a gente oferece lá o lanche, né? Com a nossa querida, com a Lucy, com a Andréia lá. Mas existem algumas coisas, né? Causas de inaptidão, tatuagem, algumas cirurgias que vai ter um tempo de inaptidão. Então, essas pessoas que vêm, esse número aqui que a gente fala, são de candidatos totais. E aí eu vou ter uma margem de pessoas que não vão poder doar, que a gente chama de candidato inapto, por um momento ou por toda a vida, dependendo, né, do que ele experienciou na sua vida, no estado de saúde e doença, que vão estar impedindo esse doador. Mas é preciso ir para que possa saber se você pode ou não doar. Vai ser um prazer te receber. De tantas informações que você já nos passou, Jane, eu gostaria que você voltasse de novo nesse aspecto da doação da medula óssea. Como é que funciona o passo a passo aí? Eu acho que é interessante novamente recapitular.
Outra coisa muito importante, né? Eu disse que existem várias formas de ajudar, então a gente falou de algumas, doação de sangue, por aférese, e lá no MT Hemocentro, né, nós somos autorizados pelo Ministério da Saúde a realizar o cadastro de medula óssea. Hoje em Mato Grosso, somente nós fazemos. Quando a gente vai em algumas coletas, né, no interior, a gente acaba também fazendo o cadastro lá. Então, no setor de captação de doadores, a gente vai fazer o cadastro. Para se fazer o cadastro, o que é preciso? Existe antes, né? Antes existe um mito muito grande em relação à questão da medula óssea. As pessoas acham que a medula é retirada da coluna e que pode correr o risco de ficar tetraplégico, paraplégico. A gente pode esclarecer para quem está nos ouvindo que não é nada disso, né? Como é que se faz o cadastro? A pessoa precisa ter entre 18 e 34 anos, que é a idade limite para se fazer o cadastro, mas ela doa até os 59. Atualmente, a doação de medula óssea ela não é feita em Mato Grosso, somente nos grandes centros. Se essa pessoa for compatível, o Ministério da Saúde vai bancar todo esse custeio dela estar indo até lá para fazer a retirada. Então, o que precisa? Documento oficial com foto, a gente vai fazer o cadastro, inserir os dados dessa pessoa num cadastro que a gente chama de REDOME, que é o cadastro, né, de doadores voluntários de medula óssea, é um cadastro que é do INCA, do Instituto Nacional do Câncer. A gente vai colocar esses dados lá, vai coletar uma amostra de 4 a 5 ml, que é para fazer um exame chamado HLA, que é para avaliar a compatibilidade entre doador e receptor. Hoje, os dados apontam que a gente tem uma média de... no mundo, um doador, a chance de encontrar alguém é de 1 para cada 1 milhão de pessoas. No Brasil, de 1 para cada 100 mil pessoas. Então, você que está em casa pode ser a mega sena de alguém no quesito vida, né? Porque você pode ser a chance de alguém continuar vivo. Porque a pessoa que necessita de um transplante, né? A medula óssea é um tecido líquido, mas é um tecido, e por isso que se chama transplante. Então, da onde que se retira? Fez esse cadastro, coletou esse material, a pessoa vai ficar no cadastro. Se houver a compatibilidade, Mato Grosso já teve várias pessoas compatíveis que aceitaram fazer a doação, inclusive uma doadora foi compatível 2 vezes. Dizem que o raio não cai no mesmo lugar, né? Com isso, eu já adianto que se você se candidatar a ajudar alguém que você não conhece, não vai impedir, caso alguém da sua família precise, você pode doar novamente, né? Então, não é uma única vez, você pode doar de novo. E de onde que tira? Já que eu falei que não era da coluna. Hoje a gente tem 2 métodos, um pelo braço, que a gente chama de aférese, né? Vai ficar no equipamento, que a gente vai tomar uma medicação antes, durante 5 dias, que vai fazer aumentar a produção dessas células e vai retirar pelo braço. O outro método é pelo osso do quadril. A medula é produzida nos ossos chatos de achatado. Então, dentro do quadril se produz, nosso osso é cheio de furinhos. Eu sempre gosto de falar, lembra de uma esponjinha de lavar louça, sabe aquela esponjinha amarelinha cheia de furinho? Mais ou menos igual aquilo ali. Então, né, é um método que você vai receber uma anestesia e aí dentro do centro cirúrgico vai fazer a retirada do osso do quadril. Então, não tem nada a ver com a coluna, não existe esse risco. É super seguro, não se tem notícias de nada. O MT Hemocentro faz o cadastro há 20 anos. Estou confundindo com o número de cadastrados. E atualmente nós temos 70 mil cadastros do MT Hemocentro, que a gente compõe, então, essa rede do Brasil inteiro. Hoje, no Brasil, o REDOME ele conta com 5,9 milhões de cadastrados. Nós somos, no ranking, né, mundial, o 3º maior banco, só atrás dos Estados Unidos e Alemanha. E é o único público, totalmente público. Eu, assim, sem precisar de falar da minha idade, Jane, eu lembro que depois de alguns anos doando, né? E aí vendo uma publicidade de vocês, da medula, eu falei, poxa, eu tô aqui já, vou me cadastrar. Ah, você não pode? Como não posso? A sua idade, o limite já passou. Não preciso falar a minha idade, mas assim, eu já não podia mais. Falei, então agora é continuar a doar. A doar vida, a doar sangue, né? Isso já se passaram realmente 12 anos, né? Mas você, de posse dessas informações, te nomeio neste momento captador de medula óssea para estar conversando. Porque assim, gente, o conhecimento ele precisa girar, né? A partir do momento que eu tenho um conhecimento, que eu estou recebendo, o que é importante, o que precisa para se doar, eu posso estar conversando. A gente brinca que a gente está nas festas, né? Magda Matos, então, a gente está nas festas, eu estou no mercado, alguém chega para mim perto, eu vejo uma veia grande, falo, nossa, sua veia é grande, né? Grossa, você já é doador de sangue? Então, a gente está captando o tempo inteiro, a gente vivencia isso o tempo todo, porque é um papel como cidadão.
Não é a Giane, porque a Giane conhece a necessidade porque trabalha com isso. Mas quando a gente ouve, né, essas informações, a gente tem que se tornar um captador, porque é um papel como cidadão, da gente poder falar. Eu também não posso doar, tive uma doença grave na infância e não posso ser doadora, mas isso não me impede de fazer captação, de pedir, de incentivar para que outras pessoas doem, porque a gente sabe o resultado disso. E a sensação de quem faz a doação é indescritível. Pelo menos são esses relatos que a gente escuta. Só fazendo um comentário aqui, Jane, na doação, essa última doação no sábado, né? A enfermeira, ela falou, e aí, você tem opção? Sim, pela esquerda, braço esquerdo, né? O meu braço direito eu mexo mais com o braço direito. E aí ela olhou o esquerdo e passou de lado, veio para o direito, né? E aí, eu nunca tinha reparado isso. Ela falou assim, o seu braço esquerdo, há uma junção da veia que faz um Y. Então, não seria tão interessante. Pode ser se você quiser, mas olha a sua direita aqui, não tem essa junção desse Y. Falei, meu Deus, nunca tinha visto esse encontro da veia, que o risco, mais um detalhe, que você falou da veia, de ver a veia, ela veio falar isso comigo. Acabou realmente colhendo a dor, né? Tirando o sangue realmente pela direita, né? No caso. Né? Esse é um relato lindo. Parabéns aos técnicos de enfermagem do MT Hemocentro, porque eles realmente avaliam a veia, não vão furar por furar, né? Precisa ser avaliado. Às vezes o doador fala, eu prefiro o direito, mas a gente olha com jeitinho, fala, vamos furar o esquerdo, porque a gente, são muitos anos trabalhando, né? A gente fala que nós somos jurássicos, né? O mais novinho lá tem 15, 10 anos de tempo de serviço. Então, avaliar bem essa veia vai fazer toda a diferença, porque uma frase muito importante que eu vou levar para a vida foi um pastor que me falou, inclusive um dos nossos parceiros na doação de sangue, ele falou, a doação de sangue tem que ser uma experiência boa, quando o doador vem pela primeira vez, ele precisa ser bem atendido, acolhido, para que ele volte. A gente fala, se eu vou numa loja e sou mal atendido, geralmente a gente não volta, né? Então a experiência da doação tem que ser uma experiência gratificante, que, né, o mínimo de aspecto de nervosismo possível. Então, essa técnica que avaliou a sua veia é por isso. Ela olhou direitinho para que ela pudesse furar, não perder, não ter que furar você de novo, né? É carinho. No carinho. Sábado, eu nunca tinha tido contato com a Magda, né? Eu tô vendo a Magda pra lá e pra lá, pra cá e pra lá, falando, brincando, cantando, né? E aí, eu sei que no sábado eu fui o último doador. Realmente, eu já fui para lá, já era 11h30, eu falei, é hoje que eu tenho que doar, porque sábado é um dia mais tranquilo, né? Sim. E aí ela falou, olha, já está fechado, ninguém mais entra para doar, né? Como a Magda é muito brincalhona, eu acabei brincando com ela. Eu falei, faltou um detalhe aí, Magda. Não é que ninguém entra, tudo bem. E todos que estão aqui, tá fechada a porta, não sai sem doar. Falei, não, calma, não é assim não. Se alguém precisar de sair, vai sair. Eu falei, não. Tá aqui dentro, agora tem que doar. É verdade. Aquele corredor ali, a gente fala, né? Marlene, que apareceu aí, ela fez uma decoração, é corredor da solidariedade e da gratidão. Solidariedade de quem vem, gratidão de nós enquanto funcionários, gratidão das pessoas que recebem. Ali no corredor, quando a gente tem campanhas, a gente brinca muito e a gente aproveita o espaço para fornecer informações, né? Às vezes a pessoa está indo só de acompanhante, ela ouve, e isso pode plantar uma sementinha e ela queira voltar, ou ela ouve, tem informações, eu falo que isso aqui, quando a gente tem a fala, isso aqui é um instrumento poderosíssimo, né? A gente usa para passar tantas mensagens, a gente pede assim, manda num grupo de família, bom dia, você já doou sangue hoje? A gente vai estar incentivando pessoas, às vezes a gente tem gente lá que é doadora e a gente anda tão corrido, tão atribulado, que a gente se esquece que passou o tempo de doação. Você falou de doação, né? A gente tem 2 prazos para mulheres. Mulheres podem doar 3 vezes por ano, com intervalo mínimo de 3 meses entre uma doação e outra. A gente fala 4 para dar certinho, 3 vezes 4, 12. E homens, um intervalo mínimo de 2 meses, pode realizar até 4 doações por ano, se doar de 3 em 3 meses, dá certinho. Mas se você está passando na rua 13 de junho, número 1055, ou aí nos municípios, né? Eu quero aqui agradecer, acompanhando aqui os chats de quem está ao vivo conosco. Realmente eu estou vendo que estão adorando o programa, estão adorando aqui a exposição que a gente está nos trazendo, é muito grato. E grato maior realmente esse trabalho que o Hemocentro faz. Essa estrutura toda para esse estado, nessa dimensão que trabalha e produz, realmente precisaria ter um Hemocentro na estrutura que realmente tem, realmente faz, pelos números que você realmente está trazendo para nós aí. É de tirar realmente o chapéu. Obrigada. Né? Eu sei, Giane, que a questão de doar sangue tem uns momentos críticos. Né? Isso. Então você tem aqueles momentos que as doações caem. Fala um pouco para nós vamos entrar numa outra parte depois
para essa conexão das empresas. Quais são as épocas que essas quedas acontecem? Sim, a gente falou, né, no início da chuva, né, que a gente fala São Pedro, não chove, mas a gente tem períodos que a gente enfrenta sazonalidades, né, então a gente tem aí momentos em que eu tenho uma diminuição no número de candidatos à doação e um aumento da necessidade de sangue, então são momentos associados. Então a gente tem o período do carnaval, que geralmente fica aí fevereiro e março, a gente tenta então fomentar várias campanhas para que a gente possa manter esse estoque, né, num nível que possa garantir, né, a necessidade da população. A gente tem um período de férias que inclusive a gente vai entrar, que é julho, então a gente tem mais carros nas rodovias, maior número de acidentes, e a gente tem a diminuição, porque as pessoas saem, vão viajar e acabam nossos doadores não indo doar. Então julho, pessoal, fiquem antenados, vá fazer sua doação, quem nunca doou, vá fazer a doação, e quem está no prazo, faça a doação agora em julho. A gente tem também agosto e setembro, que é o período de muita fumaça, então a gente enfrenta alguns problemas respiratórios, e para doar sangue, a pessoa precisa estar saudável, né? É a condição básica para que ele possa fazer a doação, porque eu não posso prejudicar quem está doando, e nem quem vai receber esse sangue. Uma outra época que a gente enfrentou recentemente, Pedro, que a gente ficou bastante preocupado, foi com as arboviroses, né? A gente teve aí dengue, zika e chikungunya, um boom no número de casos, e são doenças que têm, a gente fala de inaptidão temporária, então as pessoas só podem doar 30 dias depois que cessarem os sintomas. Eu tenho minha mãe, então um beijo para ela, inclusive, que eu sei que ela está assistindo. Já avisa ela que você bebeu água. Mãe, mamãe, eu bebi água. Bebeu água aqui já, você solicitou e nós oferecemos aqui, e ela tá tranquila, tá? Então, ela tá então, preocupada. Assim, ela tá preocupada lá, mamãe, calma, ela tá bem, tá? Tranquila agora, tá? Então, a minha mãe, por exemplo, ela pegou chikungunya e já tem 7 meses e os sintomas vão e voltam. Os nossos doadores também se contaminaram, né? Acabaram pegando a chikungunya e acabaram não podendo doar. Então a gente, por exemplo, a gente tem a Simone no nosso setor de captação, que fica bem assim, bem mais próxima dessa questão de captar doadores para doação de plaquetas. Ela agendava o doador, hoje, quarta-feira, ele ia doar na segunda-feira a gente entrava em contato, Maria, você não veio hoje e tal? Pois é, Simone, eu acabei amanhecendo com sintomas da zika. Então, não podia doar, então a gente enfrentou um problemaço. Então, essas épocas de sazonalidade que eu falei, então, tempo seco, época de férias, a gente fica, né, a gente tem que acabar ampliando essa rede, né, e aí a gente fala, então, das empresas, mas eu queria muito falar o seguinte, que a gente tem aqui em Cuiabá, a gente já falou que é a 13 de junho, mas a gente tem as 14 unidades de coleta e transfusão. Então, se tem alguém que não é de Cuiabá que está nos assistindo, gostaria muito de falar, um beijo para o pessoal da Hemorrede. Então, a gente tem Água Boa, Alta Floresta, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Colíder, Juara, Juína, Porto Alegre do Norte, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop, Sorriso e Tangará da Serra. Todos esses locais contam com unidades públicas que vão fazer a coleta de sangue. Então, se você mora ali ou mora próximo e quiser fazer a doação, procurem essas unidades no interior, porque quando essa rede se fortalece, quando as pessoas doam em todos os cantos, a gente faz as trocas. Então, um lugar tem mais bolsas, então a gente realmente trabalha em rede. Aí a gente faz essas trocas de bolsas, a gente encaminha a bolsa, sei lá. Uma unidade está utilizando muito, tive um acidente lá de grande porte, tem um monte de gente precisando de sangue. A gente faz um provisionamento, mas se for necessário, a gente articula a rede de forma a garantir a vida dessas pessoas. Giane, só para a gente avançar aqui, esse programa, o surgimento dele se deu no momento da ida lá no sábado para doar, a campanha maravilhosa que lá estava, né? No dia 25/6, e a incorporadora Paiaguás realizou uma campanha de doação de sangue com seus colaboradores, né? Então, assim, maravilhoso que estava lá no sábado. E daí, na minha cabeça, começou a rodar, isso aqui tem que ser apresentado, isso aqui realmente tem que ser mostrado. Então, nós estamos trazendo para o Mato Grosso essa belíssima instituição chamada MT Hemocentro. Passa para nós aí, Gabriel, agora você vai ter lá o vídeo da entrada do Hemocentro. A Bruna entrando no Hemocentro. Isso aqui é um convite que nós vamos comentar, se der tempo da gente falar amanhã no Hospital do Câncer. Mas o momento agora, a gente quer falar Bom dia, pessoal. A Paiaguás Incorporadora já se encontra aqui, no Hemocentro. Lembrando que estamos aguardando todos vocês, amigos, clientes, parceiros, que desejam e que estejam aptos a fazer uma doação.
Aqui, uma doação pode salvar até 4 vidas. Venha você também fazer parte dessa ação. Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Você vai mostrar para nós agora aquela... tem uma pessoa que acho que é do MT Hemocentro. Isso, é isso aí. Abre para nós aí, que é uma sequência. Obrigada, Paiaguás Incorporadora. Obrigado, Paiaguás Incorporadora. Obrigada, 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 Paiaguás. Obrigada, Paiaguás Incorporadora. Obrigada, Paiaguás Incorporadora. Obrigada, Paiaguás Incorporadora. Que lindo. São os nossos profissionais, né? A gente teve uma ideia de fazer esse vídeo em forma de agradecimento, né, a essa empresa. O MT Hemocentro, como eu falei, não trabalha em ilha. Ele tem grandes parceiros. A Propedi, inclusive, é uma parceira nossa, né, nessa questão de doação de sangue. Então, a gente tem várias empresas que nos ajudam, ou com seus colaboradores, ou levando familiares, organizando campanhas para estar levando. Então, são empresas, são instituições religiosas, são organizações, times de futebol, corridas, pessoas que participam de corridas. Então, as pessoas se organizam e aí acabam realizando essas ações que a gente vai chamar de campanhas, né? Então, a gente fez, a primeira vez com a empresa Paiaguás Incorporadora, né? A gente tem aí tantas empresas, Bom Futuro, Eletrofio, 5S Transportes, Schaeffer, Mars Design, CS Móvel, Grupo Saga, a Propedia, como eu disse. A gente tem as escolas, Master, Colégio Fênix, Coração de Jesus, são tantos, eu queria falar do nome de todas. A concessionária Nova Rota Oeste, que inclusive a gente fez, né, essa semana, a Escola Gasparzinho, Evermac, Frigorífico Pantanal, a OAB de Várzea Grande. Aí a gente tem, né, as ações, a gente tem Homens de Honra, Legendários, Maçonaria. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o pessoal da Universal, cada uma dessas instituições se organizam e levam 20, 10, 30 pessoas, 40, às vezes a gente fala assim, eu falo, a gente precisa, né, de empresas e tal, ai, Giane, mas lá só tem 10 funcionários, eu falo, não, 10 vezes 4 são 40, então são a possibilidade de poder salvar 40 vidas, é esse cálculo que a gente faz o tempo inteiro, né, na nossa cabeça. Vamos que o nosso tempo está correndo, né? A questão dos doadores aí agora, o vídeo interessantíssimo. Coloca para nós aí, Gabriel. É contagiante a fala de cada um. Olá, pessoal. Meu nome é Vitor. Eu trabalho na Paiaguás. Foi a primeira vez que eu doei sangue. Eu estou muito feliz, muito realizado. É uma sensação assim gratificante. Podemos doar sangue, ajudar essas pessoas que precisam desse sangue, dessa doação. Eu aproveitei também para me tornar doador de medula, entrei para o cadastro e eu também quero fazer um convite a você. Venha também ajudar nessa causa, ajudar essas pessoas que precisam. Em seguida, você pode passar tem mais 2 vídeos ou 3 vídeos, você pode dar a sequência aí para a gente prosseguir e a gente finaliza com a Bruna. Meu nome é Anderson da Costa Teixeira, sou coordenador de projetos aqui na Paiaguás Incorporadora e estou aqui para falar um pouquinho sobre a importância e como é ser doador. Eu iniciei a minha vida como doador aproximadamente 5 anos atrás e tento manter um periódico de doação para ajudar cada vez mais pessoas. Sempre reforço que a facilidade, a praticidade não dói. E é muito importante porque, como foi dito, né, nas visitas que nós realizamos, a doação de sangue é uma ferramenta de salvar vidas. Ou seja, a cada sangue que nós doamos ou a cada oportunidade que nós temos de doar, nós ajudamos família, ajudamos pessoas e também nos ajudamos porque melhora a nossa autoestima, melhora o nosso senso de humanidade, senso de humanização para com todas as pessoas, principalmente aqui em Cuiabá e principalmente para com as pessoas que realmente mais necessitam. Então, convido a todos a seguir esse caminho
né, que eu venho trilhando ultimamente e garanto que é uma satisfação plena. Muito obrigado. Olá pessoal, tudo bom? Primeiramente queria agradecer a vocês, colaboradores da Paiaguás Incorporadora, que vieram aqui doar sangue. Falar para vocês que vocês salvaram várias vidas aqui dentro de Cuiabá. E vocês que não vieram doar de outras empresas, de outros locais, saibam que o Hemocentro está de portas abertas para acolher vocês, fazer a sua doação. Agradecer ao Hemocentro pela parceria que teve conosco aqui. Nós todos fomos muito bem acolhidos e bem recebidos. As doações ocorreram de maneira tranquila, não teve dor, tá? Mas eu queria agradecer aí, de coração, em nome da Paiaguás Incorporadora, a todos. Valeu! Bom, para a gente poder, né, o nosso tempo está já finalizando, fechar e depois as considerações finais da Giane, já posso solicitar a Bruna que ela acesse o link? Quem vai estar conosco agora é a Bruna, que fez aquela abertura inicial lá no Hemocentro para essa campanha do dia 25 da Paiaguás, né? E seria interessante ouvi-la realmente um pouquinho, as considerações dela também desse trabalho maravilhoso que ela coordenou, junto com toda essa equipe da Paiaguás, junto com o MT Hemocentro. Então, ela está na casa dela e ela vai dar realmente uma palavrinha conosco. Giane, eu acho que assim, é interessante enaltecer, né? Realmente foi contagiante. Esse movimento que eu vi lá no sábado, dia 25, eu falei, não, isso aqui tem que vir e ser mostrado realmente para o Mato Grosso todo, não só Mato Grosso, né? Isso, a minha filha que mora em Nova York, se ela estiver conectado no YouTube, ela vai estar vendo realmente esse programa também. Oi. Oi, Bruna, tá nos vendo? Tô vendo, tudo bem? Tá vendo? Maravilha. Olha, eu não sei se você estava conectada aí ao vivo, vendo o programa. Tava ouvindo, claro. Então, assim, realmente foi contagiante. Eu falei com a Giane que esse programa veio aqui porque eu vi o movimento de vocês lá no sábado. Falei, não, isso aqui tem que ser mostrado. E realmente foi maravilhoso o que foi feito, um pouquinho, porque a gente teria mais 1 hora para poder ficar aqui, mas nosso tempo já está esgotado, né? Então eu vou deixar as palavras finais suas para você falar um pouquinho desse trabalho que a Paiaguás realmente realizou e realiza. Sim, boa noite a todos, meu nome é Bruna, hoje eu estou responsável pela parte social da Paiaguás Incorporadora. Esse, por um acaso, foi a minha primeira ação, né, de grande sucesso, graças a Deus, em parceria com a Giane, o Hemocentro, e todos os nossos colaboradores, né, tanto aqui de Cuiabá, quanto do interior. A gente teve essa ação conjunta na nossa filial em Sinop também, né, não foi tanto, de tanto grande pessoas assim, porque lá é um número menor, né, mas aqui em Cuiabá a gente conseguiu atingir o que a gente já estava esperando, com muito êxito, levou bastante colaborador, amigo, teve toda essa sensibilização, né, nesse dia, e eu falo que eu sou doadora, comentei com a Giane no dia, né, que não pude doar, né, por conta que eu tô amamentando, mas a partir do mês que vem, já conversei com a Giane, vai dar certinho, eu já consigo voltar a ser mais assertiva na doação, por conta que eu gosto de sempre, como eu sou doadora há alguns anos, né, eu sempre doava certinho, a cada 3, 4 meses, e isso faz tão bem, a gente sai daí, como vocês falaram, com o coração cheio de amor, de gratidão, de felicidade de ajudar o próximo, né, porque quando a gente entra aí e vê tantas pessoas ali sentadinhas do lado, com aquele rostinho assim, tipo, pedindo ajuda, né, tipo assim, esperando que quanto mais pessoas enchem o corredor de cá, né, que é da parte da doação, melhor para elas, né, porque parece que dá mais esperança. Então, eu sou do ramo da saúde, tá, né, também tenho formação na saúde, sou farmacêutica, então a saúde sempre esteve muito presente em mim, e eu sou muito apaixonada por essas questões, assim, e o ato de doar é sensacional. Gente, quem não é doador, vá, faça essa primeira doação e veja que você vai transformar o seu jeito de pensar e de ver o mundo em relação às outras pessoas. E é isso. Você estava aguardando aí ser chamada para essas considerações. Ficamos muito gratos com a sua participação, tá? E outros trabalhos virão. Nós vamos estar contactando com vocês da Paiaguás para mostrar realmente o trabalho social de vocês. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço.
Eu que agradeço de coração, e já deixo aqui meu agradecimento em especial à Giane, que, assim, nos atendeu com um amor de mãe mesmo, nos acolheu, e eu já falei para ela, dei a minha palavra, a gente vai criar o dia D da Paiaguás Incorporadora, que vai ser o dia anual da doação, além durante o ano que a gente vai tentar sempre estar fazendo essas campanhas para trazer mais e mais gente no Hemocentro para estar fazendo essa ação tão solidária. Eu quero só aproveitar aqui, muito obrigado, Bruna. Eu quero aproveitar aqui para as nossas considerações finais já. Aqueles que nos acompanharam no programa, realmente é possível as empresas procurarem, independente da quantidade, e salvar vidas. Então, assim, esse trabalho esplêndido do Hemocentro, aqueles que tiverem interesse, que seja empresa ou individual, acompanhem. As considerações finais suas, Giane, eu te agradeço muito você disponibilizar para estar aqui realmente conosco, e realmente é um trabalho esplêndido e maravilhoso que tinha que ser mostrado. Então, assim, a gente poderia ficar mais 1 hora aqui, mas o nosso tempo esgotou, né? Então, as suas considerações finais, e muito obrigado pela sua vinda aqui, nos dar tanta informação desse trabalho esplêndido. A gente que agradece, né, o espaço, nós somos muito gratos, todo espaço é espaço, então a gente agradece por poder estar falando com tantas pessoas, né, sobre a questão da doação que Bruna traz, dizer a você que tem alguma empresa, né, não importa a quantidade, vá conversar com a gente organiza isso, assim como foi a Paiaguás, a gente tem unidades móveis de coleta e transfusão, tem que ter um número X de funcionários para que a gente possa estar indo lá, existem várias formas de ajudar, então agradecer, mandar um beijo para quem está assistindo, ficou aí com a gente, beijo para o pessoal dos colaboradores da Paiaguás, realmente foi uma coisa bem diferenciada. Agradecemos então esse espaço, deixar um abraço para todos os colegas do MT Hemocentro que eu sei que estão assistindo, pessoal da Hemorrede, de todas as unidades de coleta e transfusão, e a gente está lá, sempre disponível, se precisar falar, a gente tem profissionais super competentes, capacitados, qualificados para estar vindo falar sobre algumas doenças, né? Esclarecer, eu acho que o conhecimento ele pode transformar vidas, e à medida que a gente consegue circular isso, a gente pode atingir realmente e mudar uma sociedade. Diana, um cumprimento, tá? Maravilha. Obrigada. Gratidão por esse belíssimo trabalho do MT Hemocentro. Bruna, tchau, Bruna. Boa noite a todos. Semana que vem estaremos aqui novamente. Fiquem todos com Deus. Doe sangue, salve vidas.